Batem os sinos. Manhattan, dezembro de 2019. Quando dezembro chegava, Manhattan se transformava numa cidade que Meg nem sempre reconhecia. Os turistas lotavam os musicais da Broadway e inundavam as calçadas diante das lojas de departamento em Midtown, num fluxo lentíssimo de pedestres. Boutiques e restaurantes transbordavam com clientes agarrados a sacolas de compras. Músicas natalinas soavam de alto-falantes disfarçados. Os saguões de hotéis ganhavam decorações cintilantes. A árvore de Natal do Rockefeller Center era iluminada por luzes multicoloridas e pelos flashes de milhares de celulares. O trânsito na cidade, que não chegava a ser veloz nem nos dias mais tranquilos, ficava tão congestionado que muitas vezes era mais rápido caminhar do que pegar um táxi. Mas caminhar trazia seus próprios desafios. O vento gélido costumava soprar entre os edifícios, exigindo roupas térmicas, vários agasalhos e casacos com zíper fechados até o pescoço. Meg Dawes, que se considerava um espírito livre consumido pelo desejo de viajar, sempre adorara a ideia de um Natal em Nova York, apesar de parecer um tanto clichê. Na verdade, como muitos nova-iorquinos, ela se esforçava para evitar Midtown no fim do ano. Preferia permanecer perto de casa, em Chelsea, ou fugir para climas mais amenos, o que fazia com mais frequência. Como fotógrafa especializada em viagens, Meg não se considerava exatamente uma nova-iorquina. Via-se como uma nômade que, por acaso, tinha um endereço fixo na cidade. Num caderno guardado numa gaveta da mesa de cabeceira, ela havia feito uma lista de mais de uma centena de lugares que ainda queria visitar, alguns tão obscuros ou remotos que só chegar até eles já seria um desafio. Desde que tinha abandonado a faculdade 20 anos antes, ela vinha acrescentando lugares à lista que estimulavam sua imaginação, embora suas viagens permitissem que ela eliminasse outros tantos destinos. Com uma câmera a tiracolo, visitara todos os continentes, mais de 82 países e 43 dos 50 estados americanos. Tirara milhares de fotografias, desde cenas da vida selvagem do delta do Okavango, em Botsuana, à aurora boreal, na Lapônia. Havia fotos tiradas durante caminhadas pela trilha Inca, algumas da Costa dos Esqueletos, na Namíbia, e muitas outras entre as ruínas no Timbuktu. 12 anos antes, Meg aprendera a fazer mergulho autônomo e passara 10 dias documentando a vida marinha em Raja Ampat. 4 anos antes, ela havia caminhado até o famoso Paro Taksang, ou Ninho do Tigre, um mosteiro budista erguido num penhasco do Butão com vista panorâmica do Himalaia. Essas aventuras costumavam causar espanto, mas ela aprendera que aventura era uma palavra com muitas conotações e nem todas eram boas. Um bom exemplo era a sua aventura atual. O modo como Meg descrevia a situação para seus seguidores no Instagram e para os inscritos no seu canal no YouTube. Na maior parte do tempo, essa aventura específica a mantinha confinada à galeria de arte ou ao pequeno apartamento de 2 quartos na West 19th Street, em vez de explorar lugares mais exóticos. A mesma aventura que a levava a pensar, ocasionalmente, em suicídio. Ah, não, ela nunca faria uma coisa dessas. O pensamento a aterrorizava, como admitira num dos muitos vídeos do YouTube. Por quase 10 anos, as postagens não fugiram do habitual para fotógrafos. Descreviam o processo de decisão na hora de fotografar. Ofereciam numerosos tutoriais de Photoshop. Avaliavam novos modelos de câmera e seus inúmeros acessórios, com frequência de 2 ou 3 vezes por mês.
Aqueles vídeos do YouTube, as postagens no Instagram, no Facebook e no blog de seu site eram populares entre os aficionados de fotografia e também contribuíam para a sua reputação profissional. 3 anos e meio antes, porém, por puro capricho, ela havia feito um vídeo sobre seu diagnóstico recente, algo sem qualquer relação com a fotografia. Era uma descrição desconexa e sem filtro do medo e da incerteza que ela sentiu quando soube que tinha melanoma estágio 4. Isso provavelmente nem deveria ter sido postado. Mas o que ela imaginou que seria uma voz solitária, reverberando nos confins da internet, de alguma forma havia chamado a atenção de outras pessoas. Meg não tinha certeza de por quê ou como, mas aquele vídeo, entre todos do canal, atraiu primeiro acessos esporádicos, depois um fluxo constante e, por fim, um dilúvio de opiniões, comentários, perguntas e curtidas de pessoas que nunca tinham ouvido falar dela nem de seu trabalho. Sentindo-se quase obrigada a responder àqueles que se comoveram com suas dificuldades, ela postou no YouTube outro vídeo relacionado a seu diagnóstico que se tornou ainda mais popular. Desde então, mais ou menos uma vez por mês, ela colocava no ar vídeos na mesma linha, principalmente porque sentia que não tinha escolha, a não ser prosseguir. Nos últimos 3 anos, havia abordado diversos tratamentos e a forma como reagia a eles, chegando a exibir as cicatrizes de cirurgias. Falava sobre as queimaduras de radiação, náusea, perda de cabelo e questionava abertamente o propósito da vida. Divagava sobre o medo de morrer e especulava sobre a possibilidade de vida após a morte. Talvez, para repelir a própria depressão, ela procurava manter o tom mais leve possível ao discutir assuntos tão tristes. Supunha que, em parte, era por isso que os vídeos ganharam tanta popularidade. Mas quem podia garantir? A única certeza era que, de alguma forma, de um modo quase relutante, ela se tornara a estrela de seu próprio reality show na internet. Um seriado que começara com esperança, mas que, lentamente, foi focando em um único e inevitável final. E conforme o grande finale se aproximava, o número de visualizações disparava, o que talvez não surpreendesse ninguém. No primeiro vídeo do câncer, era assim que se referia a eles em sua cabeça, em oposição aos vídeos reais. Meg fitava a câmera com um sorriso irônico e dizia: "Logo de cara, eu odiei. Depois, foi tomando conta de mim." Sabia que provavelmente seria de mau gosto fazer piadas sobre a doença, mas tudo aquilo lhe parecia um grande absurdo. Por que ela? Na época, tinha 36 anos, exercitava-se com regularidade e seguia uma dieta razoavelmente saudável. Não havia histórico de câncer na sua família. Crescera na nublada Seattle e morava em Manhattan, o que eliminava um passado de excessiva exposição ao sol. Nunca pusera os pés numa clínica de bronzeamento artificial. Nada daquilo fazia sentido, mas câncer era assim mesmo, não era? Não havia lógica. Simplesmente acontecia com os azarados. E depois de algum tempo, Meg finalmente aceitara que a pergunta mais adequada seria: por que não ela? Não tinha nada de especial. Até aquele momento da vida, houvera ocasiões em que ela se considerou interessante, inteligente ou até mesmo bonita, mas a palavra especial nunca passara por sua cabeça. Quando recebeu o diagnóstico, Meg poderia ter jurado que tinha uma saúde perfeita.